Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos um encerramento de mais uma semana, de mais um estudo. E com certeza, se a gente olhar para os dias que se passaram, a gente vai perceber e ver que foram dias maravilhosos, dias cheios da presença de Deus. E de alguma forma, o nosso Pai Celestial falou aos nossos corações por meio dos temas que a gente viu dia após dia. Você sabe que quando chega a sexta-feira, a gente faz uma espécie de recapitulação, né? Um resumo, né? Um apanhado de tudo aquilo que a gente estudou durante a semana. Mas eu não poderia deixar passar a oportunidade de recomendar a você, né, a ideia de que é interessante estudar de forma diária e de ver na íntegra, né, tudo aquilo que é importante e deve ser avaliado e analisado por nós. Então, se você quiser ter acesso a todo o conteúdo, todo o material, tudo aquilo que foi explanado no dia em questão, você pode visitar aí o canal, tem todos os vídeos à sua disposição, e aí você pode ter não apenas um resumo, mas um conteúdo completo e rico, né, da presença de Deus e com certeza de suas bênçãos, tá bom? Nessa ocasião, gostaria de relembrar você, se você ainda não é inscrito no canal, não perca, né? Não deixe passar, é só mais uma oportunidade. Se inscreva no canal para que você possa estar aqui junto comigo todos os dias, tendo um momento com Deus e estudando a palavra de Deus. Deixe o teu gostei também, para que dessa forma esse vídeo possa alcançar mais e mais pessoas, tá bom? Nessa ocasião, antes de nós fazermos a nossa recapitulação, eu quero convidar você a orar junto comigo e logo em seguida a gente dá, vamos dizer assim, uma visita, né, superficial nos temas que foram vistos e refletidos durante a semana. Então vamos orar? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, porque conseguimos concluir mais uma semana. Isso é graças a Ti que vem sempre à procura de cada um de nós, fala aos nossos corações, nos incentiva, nos motiva a ter esse momento contigo. Por isso nós louvamos o Teu santo nome e damos graças a Ti. Que nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo Espírito não apenas impressione nosso coração, mas nos faça lembrar tudo aquilo que foi refletido durante os dias da semana. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, sétima semana, nós começamos com o tema ali de sábado, bem-aventurados os que creram. O verso para memorizar está ali em João 20, verso 29, que diz: Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. A gente viu no estudo da semana que esse verso está dentro do contexto ali do encontro de Jesus com Tomé, né? Você sabe que Tomé, ele ficou conhecido, né, como aquele discípulo desconfiado que tinha dificuldade em acreditar. E aí, por conta que Jesus apareceu aos discípulos em uma ocasião que ele não estava presente, ele ficou incrédulo acerca se de fato Jesus tinha ressuscitado. Até que Jesus apareceu para ele. E ali ele deu graças, ele testemunhou, né? Ele aceitou que Jesus de fato era o Filho de Deus. E aí Jesus pronuncia essas palavras: você só creu porque me viu? Né? E aí Jesus fala: felizes ou bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. O que Jesus está falando aqui é se referindo a mim e a você, que não testemunhou aquela cena maravilhosa de ver Jesus ressuscitado, que não testemunhou muito dos seus milagres e feitos extraordinários, e que mesmo assim nos dias de hoje depositam a sua fé, depositam a sua vida na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, eu e você somos bem-aventurados, somos felizes diante de Deus. Essa semana, com base na introdução que a gente viu de sábado, a gente vai ter acesso a mais alguns testemunhos, né? E isso é interessante. Se eu não me engano, a gente já está na terceira semana tratando sobre esse tema de testemunhos, de pessoas específicas que deram seu testemunho ali dentro do Evangelho de João, acerca de quem era Jesus na vida delas, do que Jesus, vamos dizer assim, impactou na vida delas e qual foi a atuação de Jesus, né, na convivência com eles. E aí, durante a semana, a gente vai ter acesso a mais algumas pessoas que deram seu testemunho, né, contaram a história de qual foi a sua experiência com Jesus.
E com certeza, esses testemunhos, eles servem de forma, vamos dizer assim, produtível para mim e para você. Porque afinal de contas, como eu já tinha mencionado em outros estudos, a gente só consegue tomar algumas decisões depois que a gente fica a par de alguns comentários ou testemunhos acerca de algumas coisas. E por isso, João fez questão de registrar esses testemunhos, simplesmente para que eu e você, nos dias de hoje, tivesse a convicção, a certeza exata de que estamos sim no caminho certo, de que fizemos a melhor escolha da nossa vida ao depositar a nossa confiança na pessoa de Jesus Cristo. No tema de domingo, nós tivemos o tema de volta a Abraão. Jesus ele traz à tona o personagem Abraão, né? E ele fala que Abraão deu testemunho dele, né? Que Abraão ele vislumbrou as cenas que logo em seguida Jesus estaria vivenciando, que era exatamente o seu sacrifício ali na cruz. E aí pode surgir a questão, em que momento Abraão viu isso? Foi no momento em que seu filho Isaac estava para ser sacrificado. No momento em que acontece a substituição de Isaac pelo cordeiro, foi exatamente o momento em que Abraão vislumbrou o grande sacrifício do Filho de Deus em prol de toda a humanidade. Naquele momento, Abraão viu o ministério da salvação, né? A redenção providenciada para os seres humanos. E aí Jesus, quando traz à tona a história de Abraão, de que Abraão deu testemunho acerca daquilo que ele estava para fazer, as pessoas que estavam ali ao seu redor, logo de forma incrédula, começaram a questionar, dizendo, olha, você não tem nem 50 anos, como é que você pode afirmar que Abraão deu testemunho de você se Abraão já morreu há muito tempo? E a gente percebe que esse tipo de argumentação, ele é bastante presente para as pessoas que não entendem o que Jesus está falando, ou seja, no âmbito espiritual, e sim apenas no modo literal. E esse é o grande risco que muitas vezes eu e você corremos. Ao invés de interpretarmos as palavras de Jesus dentro da esfera espiritual, a gente tenta trazer para a realidade literal. E aí a gente fica naquela desconfiança, dúvida, sem entender o que de fato Jesus está querendo falar. E aí Jesus fala para eles, olha, antes mesmo de Abraão, eu sou. E aí Jesus traz à tona, né, a referência da forma como Deus se apresentou a Moisés, né? Quando Moisés perguntou, olha, como é que eu vou dizer quem é o Senhor para o faraó, né, para as pessoas? E aí Deus falou, olha, fala para eles que o meu nome é Eu Sou, né? E aí Jesus mostra que ele é atemporal, que ele estava no início de tudo. E aí, por conta disso, as pessoas ficaram bastante, vamos dizer assim, eufóricas, né? E já tentaram ali, de alguma forma, tirar a vida de Jesus. Mas, como a gente sabe, ainda não tinha chegado a hora nem o momento. No tema de segunda-feira, nós tivemos o testemunho de Maria. Que testemunho lindo, né? Inclusive, por conta desse testemunho, ela foi mencionada em todos os evangelhos. Davi, qual foi o testemunho de Maria? Jesus estava ali na cidade de Betânia, né? Ele tinha ido ali visitar os seus 3 amigos, Maria, Marta e Lázaro, a quem Jesus tinha ressuscitado. E aí surge um quarto personagem, um Simão, né, que era conhecido como leproso, mas que também tinha sido purificado pelo poder de Jesus. E aí Simão, tentando de alguma forma demonstrar sua gratidão, convida Jesus para uma celebração, para uma festa, para uma ceia, né? E ali Jesus atende e ali está aquela festa maravilhosa, aquela confraternização que todo filho de Deus gosta. E aí, em um dado momento, Maria surge e demonstra ali o seu agradecimento, o seu apreço por Jesus, o seu, vamos dizer assim, a sua forma singela de demonstrar o quão feliz era ela por ter Jesus na vida dela. Ela, com os seus recursos, com as suas economias, comprou ali um perfume caríssimo, um nardo puro, e ali ela decidiu agraciar Jesus com um embalsamento, uma espécie de embalsamento, perfumando Jesus,
limpando Jesus com seus cabelos, aquela coisa maravilhosa. Ela tentou fazer isso de forma anônima, né? Só ela e Jesus. Mas pelo cheiro do perfume era impossível que aquela demonstração passasse de forma despercebida. João faz questão de relatar que aquele perfume inundou todo o ambiente e que todas as pessoas testemunharam do ato que Maria fez com Jesus. Inclusive, é até mencionado, né, a resposta de algumas pessoas com relação àquilo, né? O Judas, naquela ocasião, ele tece uma repreensão, né? Interessante que a gente refletiu que muitas vezes algumas pessoas sempre têm um gosto ruim a colocar com atitudes, vamos dizer assim, louváveis de algumas pessoas. Mas poderia ser desse jeito, se fizesse assim era melhor, que não sei o que e tal e tal. Ou seja, a nossa realidade de hoje não é muito diferente da época de Jesus. Judas tece ali a sua repreensão, mas Jesus não fica calado. Jesus repreende Judas e diz, olha, fique quieto. Se a gente fosse trazer para os dias de hoje, Jesus diz, fique na sua, né? Porque ela está fazendo isso, ela está preparando para aquilo que vocês não terão condição de fazer, né? Porque se a gente lembrar, após a morte de Jesus, as mulheres elas não têm tempo de perfumar o corpo de Jesus e preparar o corpo de Jesus porque o sábado estava chegando. A atitude delas fazerem isso é após o pôr do sol do sábado. Porém, quando elas vão até a sepultura, já era tarde demais. Jesus já havia ressuscitado. E aquilo que possivelmente poderia ter sido feito no momento em que Jesus estivesse inerte, ou seja, morto, Maria faz com ele em vida. E a gente viu no estudo de segunda-feira que Jesus ficou alegre, Jesus ficou feliz. Jesus, eu posso dizer que ele ficou até mesmo emocionado, porque em vida, uma das suas filhas, uma das pessoas que gostava dele, demonstrou o seu amor por ele, demonstrou o seu prazer, a sua alegria e a sua gratidão na pessoa de Jesus. É tão bom, né, quando a gente, de alguma forma, impacta a vida das pessoas e as pessoas reconhecem e são gratas. Isso é maravilhoso. No tema de terça-feira, nós tivemos aqui o testemunho involuntário de Pilatos. A gente, quando estuda o Evangelho de João, a gente se depara com diversos testemunhos. Na grande maioria das vezes são pessoas que ou eram judeus ou eram pessoas comuns, né? De várias faixas etárias e várias classes sociais. Só que tem um testemunho dentro do Evangelho de João que é bastante inusitado, que é exatamente a pessoa de Pilatos. Quem era Pilatos? Pilatos era o governador da Judéia, né? Era uma pessoa importante, era um romano, era uma pessoa de liderança, né? Ocupava ali uma posição social. Bom, não era qualquer pessoa. E aí, de acordo com o contexto apresentado no dia de terça-feira, a gente viu que tinha chegado a hora do julgamento. Em vários momentos na vida de Jesus, os judeus tentaram prender, tentaram tirar a vida dele, mas não tinha chegado o momento, até que um dia chegou a hora. E aí, quando chegou a hora, Pilatos tem o seu momento com Jesus, né? Tem ali a sua experiência com Jesus. E o resultado dessa experiência é, Pilatos dá o seu testemunho dizendo, por 3 vezes, que Jesus era inocente, que não tinha encontrado nenhuma culpa, que Jesus não merecia aquilo que os líderes religiosos tanto queriam, que era a morte. Pilatos tentou de várias formas, inclusive colocou um ladrão, uma pessoa de péssima reputação, ao lado de Jesus, para ver se as pessoas caíam em si e escolhiam Jesus. Mas mesmo assim, né, as pessoas inclinadas e influenciadas pelos líderes religiosos, Jesus teve que ser condenado. Um ponto interessante que eu notei nesse estudo de terça-feira é que mesmo às vezes a gente tendo a convicção, a gente sabendo o que é certo, a gente tendo todos os argumentos para trilhar o caminho correto, às vezes por questão de covardia, por questão de receio, de medo, por questão até mesmo de intimidação de outras pessoas, a gente tende a tomar decisões erradas. E foi exatamente isso que aconteceu com Pilatos. Por mais que Pilatos soubesse que Jesus era inocente, que ele não havia culpa, que ele era de fato uma pessoa especial, não ser qualquer pessoa, pelas declarações que ele fazia. Por mais que ele tivesse escrito
Jesus o Nazareno, o rei dos judeus, mesmo assim, Pilatos não tomou a melhor decisão da vida dele, que era se posicionar ao lado de Jesus. Pilatos se deixou ser levado, né, pela massa, vamos dizer assim, pela maioria, e assim cedeu, né, ao assassinato, à morte de Jesus. No tema de quarta-feira, nós tivemos o testemunho de Tomé. Nós, no sábado, já falamos um pouquinho sobre ele, mas trazendo à tona, quem era Tomé? Tomé, infelizmente, assim como alguns dos discípulos, ele ficou marcado por algumas das decisões que ele tomou na vida. E a decisão que marcou Tomé foi exatamente essa, após a ressurreição de Jesus, em que ele duvidou se de fato Jesus tinha ressuscitado, simplesmente porque ele não tinha visto, simplesmente porque ele não tinha tocado as suas feridas, não tinha colocado a mão do lado de Jesus. E aí a gente percebe que nos dias de hoje, muitas pessoas vivem a realidade de Tomé. Algumas pessoas até cogitam a seguinte ideia: se eu vivesse na época de Jesus, se eu tivesse testemunhado os milagres, os prodígios ali realizados no Êxodo, no deserto, se eu tivesse visto tais coisas, eu não teria me comportado como determinadas pessoas. Eu não tinha feito o que essas pessoas naquela época tinham feito. Mas sabe, quando a gente medita e reflete, a exposição que a gente tem hoje, ou seja, o acesso a informações que a gente tem hoje, são muito mais evidências do que nos dias que aconteceram os fatos. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso é que nós não temos motivo nenhum para não crer. Porque, a bem na verdade, o que o Evangelho espera de cada um de nós é que a gente acredite exatamente no testemunho das outras pessoas. Se nós fizermos isso, como a gente viu no verso para memorizar, nós seremos felizes e bem-aventurados, porque não foi preciso ver para crer. E no tema de quinta-feira, nosso testemunho de Jesus. E aí, de certo modo, a gente encerra esses estudos, essas semanas que a gente veio falando sobre testemunhos. E aí a pergunta que fica é: depois de todos esses testemunhos que foram apresentados dia após dia a cada um de nós, qual será a nossa posição? Qual será a nossa resposta? Qual será o nosso testemunho? Como eu mencionei, nós temos acesso à palavra de Deus. Não é somente o Evangelho de João que dá testemunho de Jesus, mas toda a Bíblia. Se a gente pegar de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver que a nota é a mesma. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Messias prometido. Ele é a pessoa que sim, pode e vai nos salvar. Depois de nós termos acesso a tudo isso, será que ainda nós vamos continuar inertes? Será que nós ainda vamos continuar vamos dizer assim, avulso a essa situação? Ou será que nós vamos tomar uma posição? Será que nós vamos tomar um lado, e esse lado será o de Jesus? A despeito da decisão que a gente tome, esse será o nosso testemunho. Nós temos tudo à nossa disposição. Nós temos a natureza, nós temos a palavra de Deus, nós temos a experiência pessoal com Jesus. Ou seja, muitas coisas que podem colaborar com o nosso testemunho. Tomara que a gente não se comporte nem como Pilatos, nem como Tomé, mas que a gente sim dê um lindo testemunho a favor de Jesus e que por meio desse testemunho, outras pessoas despertem para o desejo também de ter uma experiência de querer conhecer Jesus, por meio do meu e do seu testemunho. E aí, no tema de hoje, de sexta-feira, o estudo adicional, eu separei aqui 2 pequenos textos para nós refletirmos. E o primeiro texto diz assim, Tomé lançou-se aos pés de Jesus exclamando: Senhor meu e Deus meu. Jesus aceitou seu reconhecimento, mas reprovou brandamente sua incredulidade. A fé de Tomé teria sido mais agradável a Cristo se ele tivesse estado disposto a crer pelo testemunho de seus irmãos. Se hoje o mundo seguisse o exemplo de Tomé, ninguém creria na salvação, pois todos aqueles que receberam a Cristo devem fazê-lo pelo testemunho
de outros. E é exatamente isso que acontece com o cristianismo. Se hoje existe essa grande religião chamada cristianismo, é exatamente porque as pessoas deram ouvidos e aceitaram o testemunho das pessoas que vieram antes delas. E assim que a gente possa dar prosseguimento a essa jornada, a essa fé, que é confiando no relato, no testemunho dos nossos irmãos. O outro texto diz assim, muitos que são inclinados a duvidar se justificam dizendo que, se lhes fossem apresentada a prova que Tomé recebeu de seus companheiros, eles creriam. Não compreendem que tem não somente essa prova, mas muito mais. Muitos que, à semelhança de Tomé, esperam que desapareça todo motivo de dúvida, nunca realizarão seus desejos, não se consolidando gradativamente na incredulidade. Aqueles que têm o hábito de olhar para o lado sombrio, de reclamar e queixar-se, não sabem o que fazem. Estão lançando as sementes à dúvida e terão também uma colheita de dúvidas a ceifar. Muitas pessoas, elas colocam Deus à prova, no aspecto de que Deus precisa fazer algumas coisas para que as pessoas possam confiar em Deus. Se a gente for olhar, não há necessidade disso. Deus já deu mais que o suficiente argumentos para que a gente possa depositar a nossa dependência e a nossa vida nele. Algumas pessoas, elas cedem ao apelo que Satanás fez a Jesus ali no deserto da tentação. Satanás, se utilizando da própria Bíblia, tirando o verso do contexto, ele falou, olha, lança-te daqui, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem para ir ao teu socorro, para te proteger, para te evitar o mal. E aí a resposta de Jesus é, não tentarás o Senhor. Será que eu e você não temos tentado o Senhor, pedindo provas descabíveis para demonstrar a nossa fé nele? Será que o que ele já fez não é suficiente? Que a gente não siga por essa trilha de desconfiança, de queixa, de murmuração, de reclamação. Mas que a gente possa, sim, estar apercebido e sensível de que o que Deus já fez por cada um de nós é mais que suficiente para confirmar a nossa fé, o nosso testemunho e a nossa posição ao lado dele. Chegamos ao fim de mais um estudo semanal. A semana 7 está concluída com chave de ouro. E como eu já disse, a gente fechou, aqui o ciclo dos testemunhos. Agora a gente vai entrar em novos temas que estão contidos dentro do Evangelho de João. E o meu desejo, o que eu espero, é que tudo isso que a gente estudou tenha sido mais que suficiente. Não somente para você, mas para mim. Para que a gente, de fato, de hoje em diante, possa ter a nossa fé mais consolidada e confirmada. De que, de fato, Jesus é o Filho de Deus, o nosso tão prometido Messias amado. Tá certo? Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal e que Ele faça você comparecer aqui amanhã para nós iniciarmos mais um estudo, a semana 8. Até a próxima e tchau, tchau.